Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Empenhem-se para consolidar o chamado de vocês. Quero ler um texto com os irmãos que está lá em 2 Pedro. Quero ler 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 até o 11, que está escrito assim: O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, esse texto, esses versículos, nós temos um ensinamento profundo sobre como deve ser a nossa vida prática cristã. Amados, a Bíblia é incrível. As Escrituras Sagradas nos ensinam como nós devemos viver e o Espírito Santo nos capacita a viver assim. O Senhor Jesus já fez uma obra e uma obra completa para que nós possamos colocar em prática toda a vida cristã, para que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor mesmo conquistou para nós. E isso é extraordinário, amados. Nós devemos cada vez mais nos relacionar com a palavra de Deus, porque é nessa palavra que nós encontramos tudo que nós precisamos. E nesse texto, nem são tantos versículos assim, né? Do versículo 3 ao 11, nós encontramos preciosidades que podem mudar a nossa vida, podem mudar completamente a nossa forma de conduzir a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar aqui com os irmãos, para que nós possamos, como está escrito aqui, nos empenhar para consolidar o chamado de Deus para nós. Amados, nós fomos chamados como filhos de Deus para sermos aqueles que representam a Cristo Jesus aqui na terra. Nós não estamos aqui de passagem simplesmente para viver de qualquer jeito. Nós estamos aqui de passagem para sermos os representantes, os embaixadores de Cristo aqui, para sermos aqueles que levam a vida de Cristo, que transmitem o bom perfume de Cristo. Que eu e você possamos cada vez mais nos empenhar para viver essa vida, para que a prática da vida cristã ela seja algo real no nosso dia a dia. Sabe, que nós possamos meditar nisso, pensar nisso, olhar para a nossa vida com os óculos da palavra de Deus, com as lentes da palavra de Deus. Nós vemos nesse texto aqui que o apóstolo Pedro escreveu e ele já deixou bem claro que nós recebemos tudo. Veja o que está ali no início do versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, a obra de Cristo Jesus foi uma obra completa. Nos perdoou, nos salvou, nos deu uma nova vida, uma nova natureza. Nos tornamos participantes da natureza divina.
Ou seja, nós já temos tudo isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus fez tudo isso. E nós alcançamos tudo isso por meio do quê? Da fé. A palavra diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não é obra de vocês, não é obra de ninguém. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então, por meio da fé, na confiança em Cristo Jesus, nós já recebemos tudo o que nós precisamos: força, capacitação, sabedoria, tudo isso nós encontramos em Cristo Jesus por meio da fé, para que nós possamos levar uma vida de piedade, uma vida que honra, que glorifica a Deus. Sabendo disso, sabendo que nós já recebemos tudo isso, que já somos participantes da natureza divina, que o Senhor já fez uma obra e uma obra completa em nosso favor, nós precisamos o que? Nos empenhar. Veja que a fé é o primeiro passo, né? A primeira característica da vida de qualquer cristão, porque é pela fé que nós recebemos a salvação, a graça de Deus, é por meio da fé. Então a fé é a primeira característica, mas a palavra nos ensina aqui que nós precisamos nos empenhar para acrescentar algumas coisas à nossa fé. Por quê? Para que a nossa fé se torne uma fé operante e produtiva. E aí nós aprendemos com essas escrituras que a fé é o início, é a primeira característica da vida de cada cristão. E o Senhor nos incentiva, nos encoraja a nos empenharmos a acrescentar essa vida de fé à virtude. E o que é a virtude? A virtude é a excelência moral, ou seja, nós vamos levar uma vida excelente. Nós não viveremos como os mundanos vivem, como os incrédulos vivem. Nós vamos viver de acordo com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Nós vamos ser excelentes em tudo o que nós fizermos. Isso é virtude. E veja que a Bíblia diz: empenhem-se para acrescentar à fé de vocês a virtude. Como que nós nos empenhamos para levar uma vida de excelência moral? Amados, isso acontece à medida em que nós vamos nos rendendo a Deus por meio do estudo da palavra, da meditação da palavra, da oração, tempo de louvor. Precisamos dessa comunhão com Deus. Por quê? Porque é Ele que vai nos capacitando. Por isso que a Bíblia diz: empenhem-se. Nós já temos tudo em Cristo Jesus, mas para colocar em prática tudo que nós recebemos, nós temos que nos empenhar. Nos empenhar como? Em nos rendermos a Deus, em nos dedicarmos a Deus, em vivermos, em não nos conformarmos com esse mundo. Para vivermos uma vida de excelência moral, não podemos nos conformar com os padrões de vida desse mundo aqui. Precisamos nos alinhar com o padrão moral de Deus. E isso, amados, é na nossa caminhada. Isso é na nossa jornada cristã. Aí depois diz ali, ó, empenhe-se para acrescentar conhecimento. Vocês vão acrescentar virtude, ou seja, excelência moral, e vocês também vão acrescentar conhecimento. O que é esse conhecimento? É aquele conhecimento de Deus, aquela ciência de Deus, sabendo que Deus está aqui o tempo todo e que nós precisamos conhecê-lo cada vez mais, cada vez mais. Esse conhecimento de Deus é aquele conhecimento que vai nos levar a uma vida de sabedoria e de discernimento. Esse conhecimento de Deus é aquela sabedoria que nos capacita, que capacita todo filho de Deus para viver uma vida santificada, para viver uma vida que glorifica ao Senhor. Esse é o conhecimento que o Senhor quer que nós acrescentemos. E como que nós vamos acrescentar conhecimento à nossa jornada, à nossa caminhada de fé? Se relacionando com Deus, por meio da palavra, por meio da oração. Ao conhecimento, o Senhor diz para nós acrescentarmos o que? O domínio próprio. Mas quando nós vamos crescendo, né, em virtude, em conhecimento, a consequência é que nós vamos nos tornando pessoas que têm domínio próprio, que o domínio próprio, que é uma parte do fruto do Espírito, vai se manifestando. Essa é aquela vida daquela pessoa que nós podemos traduzir como uma vida de temperança. Ou seja, o que é isso? É aquela pessoa que consegue ter domínio sobre todos os desejos humanos pecaminosos em todos os aspectos da vida. Não fala aqui somente, por exemplo, sobre
imoralidade sexual, não é ter domínio só sobre isso, por exemplo. Não, é sobre ter domínio, sobre ter temperança em todas as áreas da vida. Como falar, como responder, como agir. Sabe aquela pessoa que você conversa e você diz assim: que pessoa sábia, que pessoa moderada, temperante. É aquela pessoa que você se sente feliz de conversar, sempre tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo. É isso que o Senhor está falando aqui, para nós nos empenharmos a acrescentarmos esse domínio próprio, essa temperança que não se deixa levar pelas emoções, né? Nós temos visto muitas pessoas que falam e depois se arrependem, por quê? Porque elas falam no calor da emoção. A temperança nos ajuda a nos manter calados. A temperança nos ajuda a termos as palavras certas para responder. Amados, isso é maravilhoso e o Senhor está nos ensinando aqui hoje que nós nos tornamos colaboradores de Deus nisso. Por isso que a palavra diz: empenhem-se para acrescentar. Empenhem-se para acrescentar ao domínio próprio a perseverança. Perseverança é aquela paciência, a longanimidade, é a capacidade de resistir firmemente ao sofrimento ou ao mal sem desistir da fé. Perseverança, paciência, longanimidade é como nós esperamos, sabe? É como que nós estamos esperando, em angústia, em aflição, deixando a ira, a inveja dominar o nosso coração, ou estamos esperando, estamos resistindo o sofrimento, estamos resistindo o dia mal, nos mantendo firmes no Senhor, confiantes no Senhor, deixando o Senhor liderar a nossa vida por meio do Espírito Santo. Isso é perseverança. Depois da perseverança, diz: acrescentem à perseverança o quê? A piedade. A piedade refere-se às nossas atitudes, atitudes corretas em relação a Deus. Como que nós temos nos portado e nos comportado em relação a Deus? Uma vida piedosa é uma vida de rendição a Deus, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida que coloca Deus no centro. É uma vida que estabelece que quem reina sobre ele é Deus. É Deus que está no centro, é Deus que é o alvo. Essa é uma vida do que? De piedade. É uma vida que não é hipócrita. É uma vida que não está mascarada com a hipocrisia, que por fora é uma coisa, mas por dentro é outra. Não, é uma vida piedosa que flui do interior do coração. Ou seja, aquela vida que de fato está rendida a Deus. E depois que nos empenhamos para acrescentar a piedade, a palavra diz: acrescentem a fraternidade ou o amor fraternal. O que é esse amor fraternal? É o amor que nos leva a considerar os nossos irmãos, as nossas irmãs em Cristo. É o amor que nos leva a suportar as fraquezas dos nossos irmãos, como está escrito. O apóstolo Paulo fala sobre isso: os fortes na fé suportem a fraqueza dos fracos. Ou seja, quando nos empenhamos para acrescentar esse amor, nós vamos receber capacitação do Senhor para lidar com as fraquezas dos nossos irmãos. E aí diz que quando acrescentamos isso, acrescentamos o amor ágape, o amor profundo de Deus. É aquele amor que refere-se a um amor sacrificial, assim como o amor de Deus por nós, que envolveu o sacrifício de Jesus. Deus nos amou tanto, essa é a mesma palavra, né? Nos amou, aquele amor ágape, que ele entregou o seu próprio filho, ou seja, envolve sacrifício. Esse é o tipo de amor que deve existir entre os crentes. Isso vai nos levar, amados, a uma caminhada de amor com Deus e com os irmãos. Uma caminhada que consegue lidar, como eu já falei, com as fraquezas, com as imperfeições, com os problemas, tendo um comprometimento, tanto com Deus quanto com os irmãos, tendo um comprometimento, uma lealdade. Amados, só quando nós vivemos assim é que a nossa fé se torna uma fé operante e produtiva para que nós possamos avançar. Veja o que diz ali no versículo 8: se essas características existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não tem essas características, é uma pessoa que está cega, só vê o que está perto e esquece da purificação dos seus antigos pecados, esqueceu que a caminhada de fé é uma caminhada de purificação. Amados, que eu e você nós possamos nos render para essa caminhada de purificação, nos empenhando para consolidar o nosso chamado em Cristo Jesus, como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo sobre a terra. E os últimos versículos que nós lemos ali, o 10 e 11, fala que quando nós nos empenhamos, nós não vamos tropeçar. E além de não tropeçarmos, nós vamos estar ricamente providos para entrarmos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, isso aqui nós podemos fazer uma comparação com o texto lá de 1 Coríntios capítulo 3, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre como nós temos construído a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Nós temos usado os materiais corretos, ouro, prata, pedras preciosas, ou nós temos usado feno, palha, madeira, que quando o fogo do Senhor vier, vai queimar tudo e não vai sobrar nada. Lá em 1 Coríntios 3,15 fala que muitos serão salvos, né? Serão salvos, mas como quem escapa pelo fogo. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser salva como quem escapa pelo fogo. Descobri que a minha vida foi uma vida que quando vem o fogo de Deus passando, foi tudo destruído, ou seja, eu não construí nada alicerçado em Cristo Jesus, fiz as coisas do meu próprio jeito, no meu próprio esforço. Eu não quero isso. Eu quero, como está escrito aqui, estar ricamente provida quando eu entrar no reino do meu Senhor Jesus Cristo. Quando o fogo dele passar sobre as minhas obras, ou seja, sobre a forma que eu vivi, que encontre ouro, prata e pedras preciosas, não vai ser destruído. Não vai ser destruído, vai permanecer. Amados, que eu e você, nós possamos ter esse coração. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas e essa é a vida que glorifica ao Senhor. E eu creio que você, assim como eu, deseja levar uma vida que glorifique ao Senhor. Que eu e você nos empenhemos para acrescentar a nossa fé. A nossa fé é a primeira característica da nossa vida cristã. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é pela fé que nós recebemos a salvação, mas que eu e você nos empenhemos, ou seja, nos tornemos colaboradores de Deus, cooperadores de Deus, acrescentando virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E assim, desse jeito, nós vamos ter a certeza de que a nossa fé é operante, é produtiva e o Senhor nos manterá de pé. A palavra garante isso, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amados, que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, nos capacita, nos fortalece para que nós nos empenhemos todos os dias da nossa vida para acrescentarmos a nossa fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a paciência, a piedade, a fraternidade, o amor. Nos ajuda, Pai. Nós queremos viver uma fé operante, uma fé produtiva, uma fé que manifesta a sua vida, uma fé que leva vida para as pessoas, que leva cura para as pessoas, que leva libertação para as pessoas. Nós queremos viver de fato como seus embaixadores, como seus representantes aqui nessa terra, como o bom perfume de Cristo. Nos ajuda nisso, pela nossa própria força é impossível, Pai. Somente pelo poder capacitador da sua graça, do seu Espírito. Então nos ajuda, nós nos colocamos à disposição do Senhor, nós nos rendemos ao Senhor e declaramos, nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Nos ajuda no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, com a nossa família, no nosso trabalho, na igreja em que congregamos, com os nossos irmãos, nos ajuda. Nós queremos viver assim, glorificando o Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.